Bom dia, sexto ano, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. E hoje, língua é cultura. Habilidades, vamos lá. Professores, deem um print na tela. Então, tema da aula, uma língua, múltiplas culturas e habilidades do currículo paulista. EF 69 LP 55 e EF 69 LP 56. Print na tela, hein, professores? Eu sou a professora Andréia e eu vou moderar a aula da Pro Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andréia. Bom dia, alunos, pais, professores, tudo bem? Vamos continuar nossa aula falando sobre a variedade da nossa língua, né? A nossa cultura, tá bom? Os objetivos da aula de hoje serão sistematizar ideias sobre o preconceito linguístico e formas de combate a esse tipo de preconceito. A analisar a variação linguística regional de acordo com o contexto interacional. Importante, né, nós falarmos sobre o preconceito linguístico, que ele é muito mascarado, aí não se fala tanto desse tipo de preconceito. Vamos estudar, né, para a gente observar como podemos combatê-lo, ok? Aí tem o site, quem por algum motivo não tem acesso ao material, pode acessar o site, tá, e obter o caderno do aluno. Lembrando que a aula tem algumas adaptações, ou várias adaptações, tá bom? Não se preocupe. Continuando, nós falamos já um pouquinho sobre esse tema na aula passada, e vamos continuar agora. Então, vamos lá. Na aula anterior, você conheceu alguns países que também falam português. Lembrando da correção que eu fiz, né? Que eu coloquei lá Macau, e Macau não é um país, né? Ele está dentro da China, uma cidade, tá? Mas com algumas diferenças. Falamos bastante sobre o Moçambique, né? Dentro do nosso país, será que todos nós falamos da mesma forma? Sim ou não, e justifique. Sempre lembrando, né? Justifiquem, tá? Vamos lá, 2 minutinhos para vocês responderem. Vamos lá, Elaine. O Matheus, da Pronoemi, diz que não falamos da mesma forma por causa do sotaque. A Ana Alicia, da Pro Cláudia, diz que não, cada lugar fala diferente. A Evelyn, do Pro Rafael, diz que não, cada um tem o seu jeito de falar. Vamos ver mais um aqui. A Júlia, da Pro Vanessa, não, cada um em seu estado fala do seu jeito. Mas... Tá bom. Tá bom, até aí.
Então, isso, né? Nós vimos as influências, né, italianas, portuguesa, que nós tivemos, até polonês, né? Nós falamos um pouquinho no vídeo, na aula passada, a questão dos contextos em que estamos inseridos. Estou num contexto formal, informal, estou em uma sala de aula, estou em um ambiente religioso. Tudo isso vamos ter as adequações. Aí nós temos os níveis de fala, como vocês colocaram aí, os sotaques, na escrita e por aí vai, tá bom? Então, temos aí portugueses, né? Coloquei entre aspas. Andréia, você pode ler para a gente, por favor? Variedades linguísticas são as modificações que ocorrem em uma língua. Essas mudanças nada mais são do que a evolução do idioma, uma vez que, conforme a sociedade avança em seus diversos conhecimentos, a língua também progride, já que ela materializa o pensamento humano. As variações linguísticas ocorrem em alguns níveis: fala, pronúncia, escrita, vocabulário e sentido, que é aí o valor semântico. Isso. Lembrando aí das palavrinhas que vocês vão aprendendo, né? Anotem. Então, quando a gente fala em valor semântico, estamos falando do sentido das palavras. Reforçando, né? Vamos ver isso no decorrer das aulas, cada uma dessas variações, tá bom? E dessas influências. Aí, nós temos um pouquinho falando sobre a variação histórica. Temos uma palavrinha aí diferente, como eu sempre falo para vocês, é para irem criando vocabulário. Quando vocês estiverem lá, né, no ensino médio, vocês vão ver esses sinônimos aí, né, as palavras, então vocês já vão ter mais facilidade de recordar o significado. Mas foquem aí em variação histórica. Como o próprio nome diz, com o passar do tempo, né, como a língua vai evoluindo, como as palavras vão sofrendo modificações. Hoje a gente pode falar muito sobre a questão da tecnologia, né, Andréia? A tecnologia também tem contribuído muito para essa questão da variedade linguística. E se a gente for falar um pouquinho também sobre os estrangeirismos, né? Então, por exemplo, dar um print, né? Não fazia parte do nosso vocabulário, muito menos português, né? Deletar, dar um print, né? Printar a tela, deletar. Escanear, né? Então, vamos lá. Então, a variação histórica nada mais é uma variação que ocorre ao longo do tempo, no decorrer da história. O português que era falado há 100 anos ou mais não é o mesmo que falamos hoje. Até mais recente, né? Década de 20, de 50, tá? Então, temos um exemplo aí muito comum que sempre aparece. A palavra vossa mercê. Passou por vários processos de mudança ao longo dos anos. De vossa mercê para vossa mercê, ou melhor, vossa mercê, depois vossa mercê, vancê e você. Que hoje, às vezes, dependendo da ocasião do contexto, é pronunciada como o C ou C. Né? Ou seja, as mudanças estão aí sempre em constante, né? Temos aí, ó, farmácia. Olha como que era escrito farmácia. Eu não me lembro se era a década de 20 ou 50, mas português aqui do Brasil, tá? Ó, farmácia era com PH. Atriz. Então, era actriz. No espanhol ainda continua assim, tá? Então, fomos tendo as evoluções e temos as modificações. E a variação geográfica, né? Ou seja, aí, nas regiões. Então, são as variedades da língua em cada região, seja no nível fonético, fonológico, isso está relacionado aos sons, tá? Ou de vocabulário. Vamos aí a alguns exemplos? Quero que vocês contribuam aí junto comigo. Sei que temos vários alunos do interior, né? Vários alunos que vieram de outros estados também. Nós temos aí a imagem de um pão. Vou dar um minutinho para vocês colocarem se vocês conhecem a palavra pão de outra forma. Coloquem aí no chat. Um minutinho para vocês responderem se vocês conhecem pão escrito de outra forma, com outro vocabulário.
Bom, vamos lá, Elaine. Ó. A Estela, da Proqueila, colocou pão francês. A Rebeca, da Proluísa, colocou baquete. Eu não sei se era isso mesmo que ela queria colocar. A Prokellen colocou baguete. A Pro Carlita colocou bengala. A Pro Valdilene colocou filãozinho. Filãozinho. Broa, o Pro Sidney colocou broa. A Pro Cristiane falou que no Rio Grande é cacetinho. A Pro Marcela colocou pane e bengala. A Pro Valéria, broa e bread. Pão de sal. Ok. Vamos ver aqui alguns exemplos. Coloca aí na tela para eles, por favor. Então, temos, ó, pão francês, né? Aqui, então, na capital, utilizamos bastante pão francês. Mais para o interior, filão, ou filãozinho, né? Tem até uma gíria, né, também. Belém do Pará, careca. Massa grossa, São Luís do Maranhão, lá no Maranhão. Pão de trigo, Florianópolis. Ok? Observe como dentro do nosso país, como temos aí uma variedade enorme, tá? Mais uma para vocês colaborarem aí, um minutinho. Tangerina, vocês conhecem com algum outra palavra? Coloquem aí para gente, por favor. Elaine, antes de passar para a Tangerina, a gente está rindo aqui da Pro Maria de Lourdes, que colocou um homem bonito. Não da Pro, a gente está rindo do homem bonito, Pro. Muito boa essa, viu? Eu só fico pensando nessa metáfora, mas tudo bem, está certinho. A gente tem a Pro Ádila Mexerica, a Pro Érica Bergamota, várias Pros estão colocando mexerica. A Tainara também colocou, da Pro Rita colocou mexerica. Acho que mexerica e bergamota. Sim. Deixa eu ver se tem alguma outra. Mimosa. Mimosa. O Derek, da Pro Maria Luci. Vamos lá, então. Coloquem para eles, por favor. Então, aqui, ó, na região sudeste, né, tangerina. Nordeste, mimosa, laranja cravo. Região sul, bergamota. Puxa bastante o R, né? Bergamota. Bergamota. E outras variações aí no nosso país. Mandarina, fuxiqueira e manjerica, tá bom? Só para vocês observarem aí alguns exemplos das nossas variações aí geográficas. E você sabe, Elaine, que varia até a questão da fonética também, ó. Porque tem a Vitória colocou vergamota, e eu acredito sim, a conta do B e do V, né? E às vezes a questão do pocan e poncan também. Sim. Tem essa variação, né? E é legal que essa questão que você falou aí do V e do B, embora aqui, né, no continente, né, nessa parte sul, só a gente que fala o português. Mas isso vem do espanhol também, essa variação aí do som do V e do B. Essa, assim, mistura, né? Porque são parecidos, na verdade, né? O V e o B. Até na alfabetização isso é muito comum, né? Essa troca no começo. Então tá. Legal. Ok. Vamos lá, então, continuando. Aí temos um videozinho falando sobre o que é o preconceito linguístico. Já falamos bastante, mas vamos aí continuar. Então, observem aí o videozinho, coloquem para eles, por favor. E aí, quando é que nós vai?
Que feio. Não sabe falar não, é? Tá errado. Fala assim porque não estudou. Essas frases demonstram uma postura bastante preconceituosa. E esse é o tema da nossa aula de hoje. Preconceito linguístico, que é achar que uma forma de se expressar é melhor do que a outra. Quando a gente vê uma frase como essa, a gente tem que pensar primeiro que a língua carrega informações sobre quem somos. De acordo com as normas padrão da língua, quando é que nós vai não é adequado. Isso não significa que, ao ouvir uma frase como essa, eu deva fazer qualquer juízo de valor a respeito de quem a falou. O objetivo principal, que é comunicar, foi cumprido. Cada um de nós tem a sua história, suas experiências, passou por um tipo de dificuldade, teve mais ou menos oportunidades. E todo mundo erra. E aprende e erra de novo. Ridicularizar ou condenar alguém pelo modo como fala é uma discriminação. E mais do que dar a entender que o outro não sabe, não entende, não tem, esse tipo de discriminação vai além da linguagem. Ele se apoia em estereótipos do gênero, da raça, da idade. Se baseia em estereótipos daqueles relacionados às condições socioeconômicas, socioculturais dos indivíduos. Então, nesse caso, é bom a gente sempre lembrar que não tem essa de falar certo ou falar errado. O que existe são registros diferentes. Esses registros podem ser formais ou informais. E a gente tem que lembrar também que a língua é muito dinâmica. O que um dia foi considerado errado pode ser natural hoje. Quer um exemplo? Vossa mercê. Lá no passado as pessoas se tratavam assim. Vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê. Mas era meio comprido, né? Vossa mercê, vós mercê. Vós mercê também é um pouco comprido. E isso foi se transformando até chegar ao que a gente tem hoje como você. O que poderia ser visto como uma forma errada de se expressar, hoje é norma padrão da língua portuguesa. Você pode ver por essa palavra aí, tá certo? Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente tira o quê? Que é preciso entender o contexto em que a comunicação se dá. Claro que há contextos que exigem maior formalidade, maior atenção ao padrão da língua, mas também é verdade que a expressão da língua se baseia na diversidade cultural e ela tem que ser respeitada, tem que ser valorizada em todas as suas diferenças. Tá certo? Muito bem. E aí? E aí você já sabe quando é que nós vai? Espero que você tenha gostado dessa aula, tenha aprendido bastante sobre preconceito linguístico e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais! Voltando, então. Lembrando sempre essa questão do certo e errado, do contexto, tá? Que contexto que eu estou inserido, né? Como eu devo utilizar, né, a língua dentro desse contexto que eu estou inserido. Muito importante, tá? A escola, né, ela tem essa função de passar para vocês aí a norma padrão, né, os registros e essa variedade para vocês saberem se adequar também, tá? Quer complementar, André, alguma coisa? Acho que é isso que você falou mesmo, reforçando. Embora a gente deva respeitar, né, toda essa diversidade, nós não podemos esquecer que dentro, né, da escola, né, no âmbito escolar, no âmbito acadêmico, a gente precisa priorizar a questão da norma padrão, né? Que é para isso que vocês vão para a escola, para aperfeiçoar a questão da norma padrão, né? E lembrando sempre, então, de adaptar a sua linguagem às diferentes situações de comunicação, Isso. né? Uhum. Só isso. Um exemplo que eu sempre dou para os alunos. Imagine se a gente vai ao médico, né? Eu moro aqui na região sudeste, vou lá para o norte. E aí o médico utiliza comigo uma variedade específica daquela região. Está adequado ao contexto? Não. Então, eu preciso utilizar a norma padrão, que é comum a todos, né? Com mais ou menos acesso, mas é comum a todos. Então, por isso que nós temos um padrão, porque há determinados contextos, né, que temos que utilizá-lo que será comum a todos. Receita médica, né, e por aí vai, tá bom? Então, continuando. Acho que eu desliguei a TV? Não. Vamos lá. Então, temos aí, praticando 1.
Na aula anterior, já falamos um pouco sobre o preconceito linguístico e retomamos hoje. A partir dessas discussões, responda. O que é o preconceito linguístico? Tá? E a 2, como podemos combatê-lo, né? Como podemos combater o preconceito linguístico? De que forma? Tá? 1 minutinho e meio para vocês responderem. Então, vamos lá, Elaine. Ó. Deixa eu ver aqui. A Júlia, da Proclarice, disse que é um bullying. A Ana Lu, da Pro Maria, não aceitar a fala do outro. A Gabriela, da Pro Laura, discriminação pelo jeito que os outros falam. A Maísa, da Pro Valéria, colocou, é te ofender pelo jeito que você fala. A Esther, da Pro Keila, preconceito com o jeito das pessoas falarem. Ana Clara, aí já é de como combater, tá? Tá. Parando de criticar as formas como os outros falam, né? Aí a Prorose colocou, discriminação, o combate deve ser por projetos de tolerância. E o Davi colocou que são palavras que ofendem, aí se referindo à primeira. Respeito ao outro e estudar, aprender já toda a diferença. A Procláudia. Ok, tá ótimo. Vamos lá, então. Coloquem resposta para eles, por favor. Então, temos lá, preconceito linguístico é ridicularizar as variações linguísticas. Acreditar que a língua funciona apenas de uma única forma. E esta é a certa. Observem que certo está entre aspas. E como nós podemos combater, né, o preconceito linguístico? Valorizando a cultura popular, ter acesso à educação formal para saber fazer o uso da língua em diferentes contextos, entre outras formas. Uma coisinha para vocês refletirem aí. Já observaram que a maioria das novelas, que sotaque lá que eles utilizam? Sudeste, né? Mais específico assim, São Paulo mesmo, interior, Nordeste. Quando o interior e Nordeste aparece, de que forma que eles são representados? Só para cutucar vocês aí um pouquinho, que eu gosto. Aí, eu vou deixar uma tarefa para vocês. Defendendo uma ideia. Tá? Então, tentem aí produzir um texto que vocês vão colocar os argumentos de vocês sobre essa questão do preconceito linguístico, tá? Então, eu coloquei alguns passos para auxiliar vocês. O professor pode, claro, né, continuar com essa atividade com vocês, porque o tempo já se foi. Então, vamos lá. Pensando no que vimos na aula anterior e nesta, escreva um pequeno texto dizendo qual a importância de valorizarmos as variedades da língua e, a partir disso, combatermos o preconceito linguístico. Algumas dicas para vocês, não temos mais tempo, mas vocês têm acesso aí ao material para ajudá-los a produzir esse texto, tá? Obrigada
pela participação de vocês, professores, pais, produção, Andréia. Obrigada, Elaine. Obrigada, sexto ano. Um bom dia para vocês. Beijos e até amanhã. Até amanhã. Avaliem a aula, por favor.